Buenas, galera! Tudo bem com você? Estamos em mais um episódio do nosso podcast Destrave a Voz. Olha, quero agradecer a cada um de vocês que tem assistido, tem comentado, também está vendo lá os nossos cortes no meu Instagram. Muito obrigado, pessoal. E se você quiser também uma sugestão, que entrevista fulano, ciclano, comenta aqui que vai ser um prazer entrevistar, pessoal. Nesse podcast nós falamos com todo mundo, batemos um papo e queremos saber a importância de falar bem, de se comunicar para as profissões e todas as profissões. Nós já tivemos aqui dançarino, advogada, presidente da Santo Amaro, isso mesmo. Também já tivemos empresários, é presidente da OAB de Itapevi. Quem é a minha convidada, pessoal? Doutora Janaína. Tudo bem com você, minha amiga? Tudo bem, Siki. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que legal, tô muito feliz com você aqui. É um prazer, você é uma amiga minha de longa data. Já vi um pouco a sua trajetória na própria OAB Verdade. também. Aí depois vi sua trajetória como candidata. Também você se machucou naquela época, não foi? Me machuquei, menino. Meu cachorro. Fui separar a briga dos dois em casa e, ó, levei uma mordida que fissurou o meu osso do Entendi. braço, do punho. Coloca o seu microfone um pouquinho mais perto assim, ó. Sim? Isso, Legal. show de bola. E também agora como presidente da OAB de Itapevi. Pois é. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho mais. Eu quero que você fique à vontade, tá bom? Aqui é um bate-papo entre amigos, nós já estávamos conversando um pouquinho antes. Eu quero que você mantenha aquela mesma postura da Janaína que eu conheço, que é despojada, que fala bem, que o que vem aqui na cabeça ela processa, mas ela fala mesmo. Janaína, conta um pouquinho pra gente a sua história, como que você começou na área do direito. Conta aí, quero conhecer a Janaína. Tá certo, vamos lá. Bom, você sabe que é até um pouquinho interessante, porque eu não queria fazer direito. Hum. Foi a minha segunda opção. Pelo menos é o que eu imaginava na época, né? Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de me imergir nesse mundo da leitura. E eu sempre me dei muito bem nessa área, na escola. Então eu optei pelo curso de letras. Eu falei, vou ser professora. Comecei a fazer um curso de letras. Cheguei a dar aula durante 2 anos como eventual. Acredito que ainda existe essa modalidade de professores eventuais, que são aqueles que Uhum. substituem os professores titulares quando eles precisam faltar, alguma coisa assim, né? Cheguei a dar aula, só que nesse período eu tinha passado, na época era vestibular, eu tinha passado também com a opção de direito. E aí eu falei, puxa vida, e agora? Falei, vou cursar as duas. Será que eu aguento? Aí fiquei cursando letras num período e direito em outro período. E dei aula durante um outro período, que era o período noturno, numa escola estadual aqui em Itapevi. É claro que não consegui conciliar tudo isso, fiquei muito cansada, não consegui aquela história, né? Você quer abraçar o mundo, você não faz nenhuma das coisas bem feitas. E aí, na hora de decidir, o meu coração optou pelo direito. Eu já estava bem envolvida e falei: não, é esse o caminho que eu quero seguir. Eu quero ser advogada. Se acaso, com o tempo, eu decidir alguma outra profissão dentro também do direito, talvez prestar concurso para promotoria, para magistratura, ok, mas eu quero ser advogada, eu vou optar pelo direito. Aí tranquei a minha faculdade de letras na época. Ainda fiquei um pouquinho estudando, dando aula como eventual só cursando direito, e aí depois fui trabalhar em outra área, até para buscar aí um estágio, algo mais próximo do que eu estava estudando. E aí o direito para mim foi de fato um curso que me abriu a mente assim. O que que eu digo para as pessoas? Cursem direito, independente se você vai querer seguir uma profissão na área. É um curso que é lindo a forma que te abre a mente em inúmeros sentidos. Não só de conhecer as leis que regem o nosso país, não só no sentido de você conhecer os seus direitos com afinco, de saber o que está falando, mas é porque ele é um mundo dentro de outro mundo. Então, eu sugiro aqui que quem puder e tiver interesse e gostar de leitura, faça o curso de direito. E aí, a partir daí, busquei estágios, comecei a trabalhar na área.
Teve uma época que eu dei uma balançadinha também, porque eu fui trabalhar, precisei aí de um Sim, a um dinheirinho. mais, e aí eu consegui um emprego na época numa empresa na área financeira. Não tinha nada a ver com direito. Eu vou até aproveitar aqui, ó, vou fazer um corte aqui. Tá. Vamos lá. Para você que é presidente hoje da OAB, eu tenho certeza que tem advogados que estão assistindo, alguns que estão começando, e você é uma referência Sim. como presidente. Olha só que ponto interessante que você tocou. Você começou, só que aí teve uma hora que eu precisei do dinheiro. Aí eu fui para outro caminho. Tá, pro advogado que está começando agora, que ele tá cheio de sonhos, ele às vezes acredita que eu já vou começar com o meu escritório, com os meus clientes, vou ganhar dinheiro. E aí ele se depara com a realidade. É. Porque ele, além de ser advogado, ele também tem que, entre aspas, vender o seu serviço, né? Sim. E o ruim, desculpa, não é bem ruim, mas a dificuldade da OAB é que vocês não podem divulgar nas redes sociais. Exatamente. A gente Então, tem um tem um código agravante de ética junto com o marketing ali muito rígido, que não verdade. pode divulgar. Então vamos lá, ó. Para esse que está chegando agora, ele sonha em ter aquela cartela enorme de clientes, mas ainda está começando e ele não pode fazer uma divulgação. E depois ele vai precisar de pagar os seus boletos. Me fala aí, antes da senhora falar que mudou. Qual a dica que você tem? Olha, na minha época era diferente do que eu vejo hoje. Hum. A minha época, o que funcionava muito, não que não funcione hoje, mas o que funcionava muito era realmente o que a gente chama de indicação. Uhum. Aí você fala, nossa, mas como vou ter indicação? Quem vai me indicar? Vai te indicar. Seus amigos vão te indicar, seus parentes vão te indicar. E aí depois os amigos dos amigos. E também o que funcionava muito na minha época era se você ia buscar ter o seu próprio escritório, você abria um escritório num lugar movimentado, com placa, as pessoas passavam muito e adentravam para tirar dúvidas. Isso ia gerando uma carteira de clientes. Então, as coisas aconteciam muito na minha época, muito assim, nessa da indicação, nessa do escritório e de ser bem localizado. E hoje eu vejo, para o jovem advogado que está começando, isso funciona ainda muito. Funciona. A advocacia, ela é uma profissão basicamente de confiança. Eu até falo que é como um psicólogo, não tem como o cliente te contratar se ele não confiar no seu trabalho. Então, você vai passar num psicólogo, você vai numa primeira consulta, se você não sentir aquela conexão, você não consegue se abrir para o que for necessário. E o advogado, eu entendo que é a mesma coisa. Você precisa que o cliente confie em você. E o cliente tem que sentir isso. E a confiança, ela vem disso. Ela vem primeiramente da indicação. Então, se você, que é meu amigo, me indica para uma pessoa que não me conhece, a pessoa já vem com 50% de conexão, mesmo sem me conhecer, porque você está ali me avalizando. E aí, depois os 50% é o meu contato com ela e o que eu vou apresentar. Tanto que, às vezes, a gente fecha e às vezes a gente não fecha. E tudo bem. Só que hoje o jovem advogado ele tem um outro campo. As redes sociais estão aí, bombando. E aí a maior parte... Eu tenho uma colega advogada que ela está fazendo um trabalho nas redes sociais dentro da ética, dentro dos limites do nosso código de ética e do que se permite em relação a marketing jurídico. E ela falou para mim esses dias que 80% da carteira dela de clientes veio das redes sociais. Então, se você souber fazer bem feito, se você souber fazer com cuidado, respeitando o que a legislação quanto à sua profissão e a esse tema divulga e requer, você consegue aí atingir muitas pessoas. Mas as redes sociais hoje eu acho que é uma ferramenta imprescindível para o jovem advogado. Mas dentro da ética, gente, pelo amor de Jesus, dentro da ética. E olha que legal, indo de encontro que você acabou de dizer, doutora, eu sempre falo para as pessoas que o destravar, né? Destravar a voz, falar. Olha só, tem pessoas que ela vira panfleteira nas redes sociais. Ela só compre meu produto, compre meu produto. Sim. Isso é ruim. E olha, você deu a dica chave, pessoal. Ela falou assim, dar dicas. Eu
dou técnica de oratória, dou cursos, mentoria de oratória. E eu não fico assim, compra meu curso, compra meu curso. Não, eu falo, olha, pessoal, para você falar bem em público, você precisa dessa dica. Já era. Aí outro dia eu falo, olha, sabe uma técnica bem legal também para você falar em público? Essa. As pessoas vão Vão ficar consumindo. curiosos, né, a partir dali, do que pode ter mais além daquela Isso. dica, Ela né? te vê como uma autoridade, e aí quando ela quer falar em público, ela fala assim, pô, vou falar com o SIC, eu tenho uma reunião, eu tenho Perfeito. uma palestra, É então eu isso falo com o SIC. mesmo. Assim também é o advogado. Dentro Sim, da ética, dentro da eu vejo ética. muitos advogados têm se destacado porque eles dão dicas dentro da ética, e aquela dica, depois a pessoa pode entrar em Exatamente. contato. E vem mesmo, e vem. Então, é uma ferramenta que o jovem advogado hoje, que está muito por si só ligado nessa tecnologia de redes sociais, eu confesso que eu estou caminhando ainda, Uhum. porque eu venho de uma geração que não era bem isso. Nós, né? Eu costumo dizer assim que nós somos analógicos, nós viemos É, da geração analógica, analógicos, agora pro analógicos. E digital. agora, e a gente tem que aprender, a gente tem que se modernizar, também tem que se colocar, se desafiar, Uhum. porque é um mundo novo de possibilidades e é um mundo interessantíssimo, mas desde que você também saiba usá-lo e saiba aí respeitar as normas dentro aí da sua profissão e no nosso caso, do nosso código de ética. Isso que você falou sobre o destravar a voz, foi muito interessante. Nós fizemos uma reunião esses dias com a nossa comissão do jovem advogado, e aí nós estávamos conversando, e aí eu falei assim: a gente quer pensar para o jovem advogado o que ele precisa nesse início que a gente possa colaborar para que ele possa se sentir seguro de iniciar os seus trabalhos. E aí um dos jovens advogados que estavam nessa reunião falou assim: doutora, vamos fazer uma oficina de falar em público? Aí eu falei, lembrei de você, né? Nós Que bom. a gente já tem esse plano, né, Sig? Sim. E aí eu lembrei de você para realmente fomentar. Ele é muito tímido até. Uhum. Aí ele falou assim: porque eu falo, mas eu sinto que eu preciso melhorar. Então, uma oficina para dar dica, para que eu possa me sentir seguro, porque a hora que eu estiver falando, eu vou, se eu me sentir inseguro em determinado momento, eu vou lembrar daquela dica sobre aquilo, e aquilo vai me deixar seguro, porque eu vou falar, aqui eu acho que é melhor eu fazer isso. Aí eu vou fazer e aí eu vou ficar confortável, eu não vou me sentir perdido. Porque aí não vai ser. Depende da minha timidez. Eu vou ter uma técnica Isso. para utilizar. E eu achei interessantíssimo e falei: vamos fazer a nossa oficina de falar em público, de oratória. E aí, dentre outras coisas que nós conversamos e que a gente quer praticar com o jovem advogado, especialmente, eu até brinco que essa comissão é uma comissão que eu chamo de menina dos olhos da UAB, porque eles são o futuro, Uhum. né? Cada geração precisou aprender de uma forma. A minha geração, enquanto jovem advogada, aprendeu de uma forma. Uhum. Essa jovem advocacia, com a experiência que a gente tem, com toda essa novidade que existe hoje no mercado, a gente pode dar as mãos a esses jovens advogados de uma outra forma. Sim. Então, achei muito interessante. Falei, vamos fazer a fala em público, se sinta seguro em falar em público, dentre outras coisas que nós falamos. É isso mesmo. Então vamos lá. A menina Janaína, jovem, formada, uma hora ela falou: preciso pagar as contas, ela foi pro financeiro, é isso? Fui para o financeiro de uma empresa em São Paulo, lá na Avenida Pacaembu. Cheguei a trabalhar lá, acho que uns 1 ano e meio a 2. Foi muito divertido. Foi uma experiência muito gratificante. Eu não sou dos números, não é à toa que eu fiquei no direito. Mas embora também tem números, viu? Bastante. Ó, me iludi um pouco quanto a esse ponto. Mas, assim, de maneira geral, foi uma experiência muito boa. Conheci pessoas incríveis lá, me desafiei. E aí, ali, eu falei, bom, tá na hora de fazer algo para me aperfeiçoar. Vou fazer uma pós-graduação. Vou fazer em quê? Nessa área, meio que nessa área que eu estou atuando agora, ou volto para algo um pouco mais enraizado, voltado mais ao direito? Porque fiquei naquela dúvida, né? Eu estou atuando nessa área agora. Pela lógica, vou me especializar em alguma coisa aqui. Aí depois pensei e falei, e se eu juntar mais ou menos um pouco de lá e um pouco de cá? E aí eu tinha um amigo na época que tinha um escritório de direito, de advocacia, melhor dizendo, na Lapa, e ele atuava muito na área tributária.
E eu fiz o meu exame de ordem, a segunda fase, na área tributária, porque era uma matéria na faculdade que eu gostava e que eu tive uma certa facilidade, digamos assim, de entender. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer em direito empresarial. Eu aprendo tributário, faço um estágio lá com esse meu amigo, e aí vai ter muito do empresarial que eu posso talvez utilizar aqui na empresa, né, dentro do financeiro, disso que eu estou vivendo agora. Foi esse meu raciocínio. E fiz, entrei, me matriculei. Olha, que foram anos puxados, difíceis, viu? Que eu não desisti por muita força de vontade, porque era muito cansativo, porque levantava muito cedo, eu trabalhava lá na Avenida Pacaembu, então eu ia de trem, utilizava metrô, caminhava ainda um tempão para chegar, para não ter que utilizar um terceiro transporte público, caminhava um tempão. E aí saía de lá, toda essa trajetória de novo, descia em Osasco para fazer o curso de pós-graduação na Unifiel, que nem sei se, acho que tem ainda a Unifiel lá, ela passou uma pena, uma faculdade maravilhosa, passou por alguns problemas aí, eu não sei se ela ainda existe parcialmente, eu preciso até ver isso. E foi muito bom. E lá eu conheci uma moça que era uma advogada top, daquelas que você olha e fala, meu Deus, quero ser você, quero ser igual a você, quero me inspirar em você. E aí ela falou assim, mas Nádia, por que você está trabalhando lá? Vem trabalhar na sua área, tudo, não sei o quê, tal. Eu falei, então, mas lá eu preciso da grana, né? A grana que está me ajudando nas minhas coisas pessoais e até cursar, pagar o meu curso aqui de pós, né? Aí ela pegou e falou assim, não, eu vou te indicar para você vir trabalhar no mesmo setor comigo, no jurídico de uma empresa. Você é dessa época, Siki. Lembra da Zump? Sim. Essa. Nossa. De repente, os jovens não vão falar. O que é isso? É de comer? Era uma marca de confecção. Sim, calça. De roupa. O forte dela era jeans, né? Sim. E era uma marca famosíssima, caríssima, Quem né? não queria ter uma Zoom? Quem não queria ter uma Zoom? O Guilherme não. O Guilherme não é dessa época, não, né, Guilherme? O Guilherme não é dessa época. Não, o Gui não é sabe novinho. nem o que é Zoom. É Nutella. Não, Nutella. O negócio dele hoje é Calvin Klein, Diesel, John John. É isso aí. Eu acho que é por aí, pelo que eu ando vendo aí, os mais jovens usando. E aí eu fui trabalhar no jurídico da Zump. Fui trabalhar com ela. Ela era a diretora do departamento lá. E eu nem sabia que ela era diretora. Eu achei que ela fosse me indicar. E assim também, foi uma experiência incrível, aprendi demais. Ela é ainda uma advogada muito competente e uma visão empreendedora. Então aprendi, para você ter ideia, nessa época que eu trabalhei lá, eu aprendi tanto na parte profissional mesmo, né, o trabalho em si, quanto questão pessoal. Eu frequentei lugares que eu não imaginava frequentar, eu estive com pessoas de um outro nível social até, e que me deu aí um feedback das partes boas, claro, no sentido de aprendizado mesmo, e foi muito interessante nessa época, e eu gostei demais de trabalhar lá. Para você ter ideia, eu cheguei aí num desfile de São Paulo Fashion Week, eu cheguei a fazer a participar da confecção, não diretamente, porque eu ainda estava ali como uma júnior, né? Mas assim, participei de ver ali eles assinando e vi o contrato junto de uma das maiores modelos da época que estava assinando com a Zump. Então, assim, é aquele sonho, assim, aquele trabalho dos sonhos, né? Então, foi muito legal, eu gostei bastante. Depois de lá, aí eu saí para trabalhar num escritório lá em Alphaville, que foi um escritório tributarista, empresarial e tributarista, e lá que eu fiquei durante muitos anos até voltar para Itapevi. Show. Deixa eu te abrir um espacinho aqui, um parênteses, te fazer uma pergunta. Olha, eu gosto muito de assistir algumas séries, eu gosto de ler livros, algo que me ensina, tá? Algo que me traz alguma coisa. Eu gosto muito aquela coisa, ilusão, gosto que me ensina. E eu, assim como muita gente, eu acho que se apaixonou pelo aquele, não sei se você viu aquela série, Homens de Terno, que aí tem o... Ai, caramba. O Harvey. Isso. O Harvey Specter. Isso, essa galera, assim, eu assisti, fiquei apaixonado, aprendi muita coisa. Isso. E o que tem a ver com a realidade, que não tem que nem... Eu estou conversando com a senhora que eu sou fora da área de direito,
mas aprendi muito. Ele é um cara inteligente, estrategista. O que aquilo tem a ver com a realidade que não tem? Então, é uma excelente pergunta, porque nós aqui assistimos essas séries americanas, né, da área do direito, e a gente acha que é tudo igual. Não Uhum. é. Para ser bem sincera, é completamente diferente. O sistema é completamente diferente. O que eu posso te dizer que o que é bacana da gente assistir para se inspirar, é mais mesmo essa questão pessoal, da postura. O Harvard tem uma postura de autoconfiança, de pensar como um estrategista, de saber se vender, né? Que é o que você falou aqui, e que é verdade, nós advogados, a gente tem que se vender sem nos vender, porque nós não somos o nosso trabalho é uma prestação de serviço, ela não é mercantilizada. Então tem esse aspecto, essa linha tênue. Então eu gosto muito da série, eu também adorei. Eu achei ela inspiradora nesse sentido, da gente trazer para nós essa de você sonhar e você acreditar que você é um grande advogado e pensar com estratégia e buscar as coisas, estudar, se preparar, porque a oportunidade encontra quem está preparado. Então, eu acho que a série traz tudo isso, mas em aspectos legais, em aspectos práticos, né, é Outro outro mundo. mundo, é outro mundo. Tá, então eu consigo identificar que assim como pro advogado, por isso que eu falo para as pessoas, que você tem que aprender a falar, ter a postura, porque olha como que você disse, SIC, de tudo ali, ele ensina que a pessoa tem que ter postura, saber falar. Eu falo que muitas vezes tem profissionais que eles perdem um trabalho, um serviço, por ele não ter uma postura, por ele não saber falar. Sim, Tem gente que fala assim que eu penso rápido, e aí por isso que eu falo rápido. Eu falo, rapaz, se você pensa rápido, ótimo, mas você não precisa falar rápido. Ó, pensei, eu vou raciocinar aqui rapidinho, e aí vou falando mais devagar, isso vai dando tempo de processar. Então é isso, a postura do advogado. Às vezes ele estudou bastante. Só pra ter uma ideia, eu tive uma aluna que fez mentoria comigo, e ela tinha um problema. Ela foi tratada muito rígida com os pais. E aí, quando ela estava no embate, se o outro advogado falasse mais alto que ela travava. Ela não conseguia falar. E aí eu tive que trabalhar tudo isso na mente dela. A postura, a fala, o tempo de fala. Então é perfeito. muito importante também. Isso é muito importante. O que eu dou, até voltando um pouco, o que eu converso muito com colegas que são mais jovens nessa área, o que eu posso dizer é muito isso também. Eu digo para eles assim, ó, identifiquem as suas fraquezas. Ninguém melhor do que a gente para saber onde a gente é falho. Identifique quais são, e aí, com base nelas, você vai buscar resolvê-las. Se você não conseguir resolver alguma sozinha, você vai buscar quem possa te ajudar. Não existe coisa pior do que você não saber o que fazer com determinada situação. Quando você sabe, eu sei o que está acontecendo comigo. Eu sei o porquê que estou me sentindo assim, eu sei porque eu não consegui chegar ali, porque eu não fiz isso. Quando você sabe, ok, eu não cheguei, não deu certo agora, mas eu sei por quê. Então eu vou trabalhar nisso. Quando você não sabe que é ruim, porque aí você fica ali perdido durante muito tempo. E aí, para resolver, sabe Deus quando e como, né? Então, identifique suas fraquezas. Você não tem que esperar e nem ter vergonha delas, é o que eu falo. Nós somos construídos pelos nossos pontos fortes e pelos nossos pontos fracos. E vai ser sempre assim. Nós nunca seremos seres perfeitos. E tá ótimo. É nisso que nós somos seres humanos. Mas algumas fraquezas a gente pode melhorá-las, a gente pode trabalhá-las e melhorar. Tá bom, Sique? Melhorar. Ok. Ótimo. Eu vou pegar esse gancho aqui, pessoal. Ó, você viu que quando a pessoa vai falar em público, sabe o que ela faz? Aproveita, me dá a dica aí. Se ela trava aqui, ela fala assim, meu Deus, Trava a errei, língua, essa eu palavra. errei. Melhorá-las. Isso. Aí ó. ela fala assim, meu Deus, eu errei, e agora tá todo mundo olhando. Eu sempre dou a dica. Você errou? Errou, assume. Quem não erra? Eu também já falei, peguei, travei. Aí eu falo, pessoal, nossa, que palavra difícil, né? Sim, Trava a sim, língua sim. e siga em frente. Então, quando você acontecer isso, você
Fala, pessoal. Nossa, é É, difícil, né? pra Trabalhando. caramba. Todo mundo erra, então vamos embora. E eu quero aqui, então, aproveitando aqui. Aproveitando, já vou. Primeiro, breve divulgação nossa aqui, aquele merchan, né? Aquele A hora do merchan merchan. básico. Olha, você que fala assim, Sik, eu já sei falar assim, mas eu quero ser mais persuasivo. Eu quero entender como fala. Convencer é uma arte, é um passo a passo. Eu tenho minhas mentorias. E olha, minha mentoria cabe em todos os bolsos. Por quê? Eu tenho aquela mentoria de 1 hora. 1 hora, Sik, sim, é para aquela pessoa que vai fazer uma reunião, vai fazer uma apresentação e ela precisa de algo rápido. Então é específico. Eu consigo dar uma mentoria para você de 1 hora. Dentro do que você vai apresentar, nós vamos estudar ali e eu com certeza vou te ajudar a destravar. Se que eu já tenho um tempo um pouquinho maior, eu tenho a de 3 sessões, que é 1 hora e meia cada uma. Nessas 3 sessões, eu tenho a certeza que nós vamos trabalhar, ó, a sua postura, construção de um bom discurso e por fim como se conectar. Então eu tenho de 3 sessões, eu tenho de 6 sessões, 12 sessões. Cada um é lógico que o estudo é mais aprofundado. E aí você pode fazer tanto presencial como à distância também, online, porque nós vamos aqui aprendendo dentro da sua agenda. Então, não trave mais. Quer ser mais persuasivo? Quer conquistar mais? Faça a minha mentoria Destrave a Voz com Sik Souza, tá bom? E seguindo em frente, então aquela jovem foi lá, Zump. E aí, como que veio depois? Você já fez parte da outra comissão, Da outra da outra diretoria. diretoria, isso, da outra Verdade. Quando diretoria eu volto, da OAB de quando a Itapevi. minha inscrição sempre foi aqui em Itapevi, Uhum, desde sempre. Por mais que trabalhei em outros lugares e outras coisas, sempre foi. E aí, quando eu vi trabalhar mais próximo, que aí foi quando eu estava em Barueri, eu comecei a participar mais dos eventos da casa aqui de Itapevi. Nunca participei, engraçado até, de eventos de onde eu trabalhava, que em tese seria mais lógico por conta até de ser mais próximo de onde eu estava trabalhando, uhum. Barueri, no caso. Mas eu vinha para Itapevi. Então eu vinha nas palestras, aí eu vinha em outros eventos, vez ou outra que ocorriam, tudo bem. E aí, quando eu vim trabalhar definitivamente em Itapevi, a partir de 2016, eu senti necessidade de ficar aqui na cidade em tempo integral. Aí eu comecei a participar com mais afinco e vim participar das comissões. As comissões são grupos de advogados que, de forma voluntária, na OAB, eh, por temas, são divididas por temas, por exemplo, comissão de direito consumidor, comissão de direito penal, comissão de direito do trabalho. Então, esses advogados que têm uma expertise ou uma afinidade com os temas se reúnem e participam dessa comissão e aí trazem eventos voltados com esse tema, palestras para outros advogados, formam entre eles grupos de estudos para poder se aperfeiçoarem em relação a algum tema, alguma tese específica, né? Resumidamente, é esse o papel das comissões, além de levar informações para a sociedade, porque é o que eu sempre falo. A OAB é uma entidade classista para os advogados, para quem é inscrito, mas ela tem um papel fundamental e importantíssimo para a sociedade como um todo. Tudo que a gente faz dentro é para fora. A gente cuida de nós, mas a gente também leva para o cidadão. E aí eu comecei a participar dessas comissões. Participei da comissão da mulher advogada, participei depois da comissão de meio ambiente e fora os outros eventos que eu sempre estava participando. E aí um dia a doutora Cris, que era presidente na época, ela me convidou para ser presidente da comissão de meio ambiente. Aí eu fiquei super feliz, né? Aceitei tudo, fiquei super feliz, muito honrada, agradeço muito a ela que viu em mim algo que eu pudesse oferecer além. E aí participei, fui presidente, fiz tudo o que estava ao meu alcance na época, dentro do que era possível fazer à frente dessa comissão. Participei do Conselho de Meio Ambiente aqui da nossa cidade, desde o início de quando ele foi fundado. E aí o doutor Pedro Bonomi, minto, até um pouquinho antes, teve uma eleição que, próximo da pandemia, que foi chapa única, que foi a doutora Cris. Sim, E aí, em seguida, já teve a pandemia. Então, a gente ficou aquele período, né, distanciamento, sim. É difícil. meio passado, né, meio parado no tempo, todos nós ficamos, né? E aí, nesse período, quando essas colegas se juntaram e
para essa diretoria desse momento, nessa época elas tinham me convidado para fazer parte da diretoria. Só que aí eu não pude aceitar devido a outros compromissos que eu já tinha assumido anteriormente. Eu lembro, porque eu não esperava, né, que eu pudesse, assim, elas vieram me fazer esse convite, se eu tinha interesse, se eu gostaria, tudo muito, muito assim, conversando e entendendo. E aí eu já tinha outros compromissos, ficou por isso mesmo, passou. Então, quando na próxima gestão o doutor Pedro veio candidato, ele era vice-presidente da doutora Cris, nessa gestão anterior que eu estava comentando. Então, ele veio conversar comigo. E aí ele fez. E quando ele me chamou para conversar, ele falou. Eu achei que era para pedir apoio, né? Para pedir Uhum. apoio para ele e tal. Não sei o que. Eu fui pro escritório dele. Até eu lembro que eu falei pro meu marido. Eu falei assim: eu acho que o doutor Pedro está me chamando para conversar, porque ele não falava. Ai, que agonia. Não, fala, fala. Não, quero falar pessoalmente. Não falava por telefone das 2 vezes que me ligou. E eu estava vindo de um período muito delicado da minha vida pessoal. E eu estava bem afastada de tudo. Não estava nem podendo sair, inclusive, de casa. Eu falei, olha, expliquei isso para ele. Aí ele falou, não, quando você melhorar, você vem. E isso passou quase 2 meses. E aí sim, eu fui lá e conversei com ele. Até falei, é isso daí, vai pedir apoio. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, era para fazer parte da chapa dele, né, que ia vir Uhum. candidato, ia vir concorrer. E aí ele me convidou para ser vice-presidente dele. E eu fiquei super surpresa, não esperava mesmo. E aí falei, caramba, tem certeza? Me deu aquele gelo na barriga, né? Ele, não, Jana, olha, você é uma pessoa que participa, que sempre esteve participando dos eventos da UAB, sempre esteve prestigiando a UAB como um todo, e depois veio participar das comissões, né? E eu gostaria que você viesse trazer isso de você junto comigo aqui, caso a gente ganhe, para a gente fazer um trabalho bacana em prol dos advogados aqui da cidade. Aí eu pensei um pouquinho, tudo, ponderei. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele, Siki. Hum. Eu fiz assim, ó. Eu posso ser eu? Eu lembro como hoje. Foi exatamente essa pergunta, desse jeitinho. Eu lembro que ele deu uma espantada, assim, né? Eu falei, não, porque assim, eu não vou me permitir mais é, estar em caixas onde eu não caiba. Se você falar que eu poderei continuar sendo eu mesma junto com você, eu vou aceitar. Se eu tiver que mudar alguma coisa para caber aqui ou ali, aí eu vou declinar com todo respeito. Uhum. Porque eu acho que uma das bases, claro, tirando as posturas que a gente tem que ter em determinados momentos e em determinados lugares, isso é normal, mas assim, eu acho que o essencial é nós sermos nós mesmos. A gente não pode mudar quem a gente é para querer agradar fulano, beltrano, ciclano. A gente nunca vai agradar todo mundo mesmo. Uhum. Então, qual a diferença? Então, seja você mesmo. Você vai agradar algumas pessoas e outras não, da mesma forma. E aí ele sorriu e falou: claro, é isso que eu quero. Eu quero que você seja você mesmo. E aí foi uma gestão muito profícua, foi muito interessante, aprendi demais. Tivemos nossos erros, tivemos nossos acertos, mas tudo com muita boa vontade de fazer algo além, de realmente contribuir para a advocacia, contribuir para a sociedade itapeviense. Então foi um período assim muito gratificante. Eu me desdobrei no sentido de buscar ir além, sabe? Show. E aí E foi aí, isso. E aí veio o convite pra ser. para vir como presidente. A gente estava meio que decidindo quem Hum. viria. Aí o Pedro falou: vai, talvez por uma ordem natural, você como minha vice, seria você vir agora candidato, porque eu não vou vir mais. Se ele fosse tentar uma Reeleição. reeleição, ok. Mas eu não quero vir mais, eu quero apoiar. Eu gostaria que alguém da nossa chapa viesse candidato. Pela ordem natural, você. Mas se você não quiser, alguém mais tem interesse? E aí eu tinha, na época, recebido um outro convite e que para participar de um outro projeto, e eu fiquei com medo de isso interferir, né? Tanto no sentido de não ser possível mesmo conciliar, quanto no sentido de confundir não só os meus colegas advogados, quanto as pessoas mesmo. Então, assim, foi uma decisão muito difícil e eu fiquei muito receosa. E aí conversei com quem de direito sobre ambos os projetos, e aí falei, olha, vou participar nessas condições, visando algumas situações de contribuição e de apoio.
Mas não vou misturar, vou ser muito cuidadosa, porque a minha situação à frente da OAB, vou aceitar vir candidata à presidência da OAB, e a minha situação na OAB é, é o que eu preciso ter uma postura diferenciada, de imparcialidade, de respeito com a minha classe, de cuidados. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então, tudo bem. E aí foi, ó, uma labuta e deu tudo certo no final. Eu tive apoio de todos os meus colegas da chapa que eu fazia parte, doutora Nayara, doutor Jackson, doutora Dulce, o próprio doutor Pedro. Tive apoio da doutora Cris, que eu agradeço muito, enfim, tive apoio de inúmeros colegas que eu me senti muito honrada em ver pessoas tão competentes, pessoas tão que eu admirava, estando ali me estendendo a mão para que eu alçasse essa posição hoje. Tá, te fazer uma pergunta. Para hoje, está muito mais fácil para o jovem fazer uma faculdade, né? Na minha Sim, época, as pessoas diziam assim: terminei os estudos. Terminou o terceiro colegial, terminei os já, estudos, né? exatamente. Poucos faziam faculdade. E como que você vê hoje o jovem que está ingressando na faculdade de Direito? Como que você vê a OAB hoje em dia, até mesmo o país está um pouquinho meio bagunçado, assim, as pessoas não acreditam muitas vezes, que nem nós estávamos conversando antes, a pessoa falou assim para mim, hoje a pessoa não acredita muito na justiça no Brasil, né? Às vezes a pessoa faz uma coisa errada, às vezes não acredita tanto. Como que você vê a OAB hoje? Como você vê a lei no Brasil mesmo? Se ela é realmente cumprida ou não? Se cumpre ou não? É, é bem complexo isso, né? Porque isso tem inúmeras vertentes. Em relação à OAB, às vezes a gente até ouve assim, né, sobre alguns pontos críticos da sociedade, a gente ouve, e a OAB não vai falar nada? A Uhum, OAB não vai fazer nada? Isso para você sentir o peso que a entidade tem, que as pessoas se preocupam em como a OAB não vai, porque se não significasse, se não tivesse o peso que tem, as pessoas não se importariam uhum, em querer saber se ela vai se posicionar ou não. O nosso tesoureiro da nossa seccional, doutor Alexandre, ele diz sempre uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala que ele ressignificou essa espécie de cobrança que parecia ser negativa quando as pessoas falam a OAB. E a OAB? Não vai falar nada? A OAB não vai fazer nada? Ele ressignificou nesse sentido. Se a OAB não tivesse o peso dessa importância que tem, as pessoas não sentiriam a necessidade necessidade. de ouvi-la, de saber. Sim, Então, assim, a OAB hoje para mim, continua sendo uma entidade com uma responsabilidade social muito alta, muito grande, melhor dizendo, no sentido de do cidadão confiar que onde nós estamos, pelo menos o mínimo de justiça há de ser buscado e há de ser praticado e há de ser ali, na falta de palavra maior, brigado por ela. E aí é aquela história, né? Quando tiver em conflito a lei e a justiça, nós vamos ficar sempre do lado da justiça. Então, aí você fala, mas você acha que a lei está sendo cumprida hoje? Sique, olha, essa é uma pergunta que eu poderia dizer para você que sim, que dentro das nossas leis que existem, o que chega no judiciário está sendo cumprido. Agora, como e para quem e como vem isso na sociedade depois, aí são tá boa. outras Vou fazer uma questões. pergunta que talvez eu ache ficar até um pouquinho mais assim, ó, agora o negócio tá ficando bom. Ó, isso mesmo, da lei e da justiça. Vamos lá. Houve uma situação onde uma pessoa teve que ficar preso por causa de pensão. Olha que legal. E Muito aí, comum. muito comum. E ao estar preso por pensão, olha que legal, ele ficou preso lá e chegava pessoas por tráfego e ficava horas e ia Hum. embora. E aí?
dois pesos, duas Duas medidas. Às medidas. vezes o cara foi preso, independente por qual motivo, por causa da pensão, mas e aquele que tava traficando, aquele que tava fazendo, talvez não seria algo pior? E por que que ele foi embora tão rápido e aquele outro fica, no mínimo, às vezes até 30 dias preso? Então, é o que as pessoas precisam entender é assim, ó. A prisão por pensão, ela é uma prisão civil. Uhum. É a única modalidade civil de prisão. Na área, na parte fora criminal, você só vai preso por alguma dívida, pensão, só por Tá. isso, entendeu? Uhum. E ela tem um rito muito rígido de cumprimento dentro do que é estabelecido. Tem gente, por exemplo, que acha pouco 30 dias a Uhum. pessoa fica presa. Então, assim, ela tem esse rito muito rígido, e quando ela chega nesse ponto, não tem mais o que discutir, no sentido assim, se entende que a pessoa, o devedor, o executado, ele foi intimado, ele foi intimado para pagamento ou para apresentar sua justificativa do não pagamento. Aí existe a possibilidade de fazer um acordo, e a gente sabe que aí é o acordo, para ser realista, só vai ser aceitável se a outra parte Aceitar. aceitar. Então, às vezes, a pessoa não tem o dinheiro, né? Uhum. Ali tudo. Então, vai preso. Tá. Vai preso. Aí você fala Hum. pra mim, mas ali, igual você falou, eu não colocaria no mesmo. Eu entendo o que você tá querendo dizer, mas não dá pra colocar numa mesma balança, porque o tráfico, ele é um crime. Ele Uhum. é um crime mesmo. E ali dentro do nosso processo penal, existem inúmeras situações e condições para que haja ali o contraditório e a ampla defesa dele, para que ele possa apresentar provas para o juiz, ou então situações em que ele possa sair aí mais rápido, ou de alguma forma aí se responder o processo, porque ele vai continuar respondendo, né? Sim. Responder o processo em liberdade. E aí a pensão alimentícia, não. Não. Não existe isso. Já existiu um processo de pensão, é alimentar para uma criança, então você tem obrigação de pagar e pronto. E se não pagar, vai preso. Acabou. Uhum. Então não dá, você não é um criminoso. Você Mas tem um deixou, compromisso. você deixou de cumprir um compromisso, e que nessa esfera ele é penalizado durante um período com a prisão, para que Uhum. talvez a pessoa sinta na pele que aquilo ele Não está tem que brincando. dar a prioridade sobre todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Se você tem um filho, você tem que dar a prioridade para o pagamento dessa pensão sobre todas as outras coisas. Entendi. É, Não sei porque se eu sim, consegui conseguiu. Tanto é explicar que, bem, por que mas que eu estou também falando isso? Essa pessoa também me relatou o seguinte, olha só, que ao ser preso, o policial, eu tenho amigos policiais, tenho um carinho muito grande com meus amigos policiais, só que o policial disse assim pra ele, você está sendo preso por quê? Pensão? Aprenda uma coisa, você pode matar, roubar, pode fazer qualquer coisa, só não pode atrasar a pensão. Ele, hã? oi. Como é que é isso? E Isso é é o uma que forma foi a... pejorativa de dizer o que eu falei agora. Sim, Não é que você pode, pode né? mais. Mas é que dentro de um crime existem aí todo um processo penal em que você vai conseguir aí pedir a sua liberdade provisória, pedir a sua liberdade condicional, etc. O que não cabe, não existe na prisão civil relacionada à pensão alimentícia. Entendi. Ótimo, tá vendo, pessoal? Então você que tá me assistindo, que é advogado, já sabe as respostas, mas você que tá assistindo aqui fala assim, que essa eu não sabia. Então, aqui, e tem mais coisa ainda, pessoal. Esse podcast tá muito bacana. A doutora tá aqui comigo aqui, eu tenho um carinho muito grande. Aí se tornou presidente da OAB. E o que que você pode falar pra gente, assim, direitos? Tem muito. Eu vejo aqui, vou dar um exemplo, assim. Às vezes tem muitas pessoas de uma área, ela já sai da faculdade pensando, já vou trabalhar na minha área, né? Só que tem algumas áreas que já tá cheio, tem mais profissional do que vaga. Como que está o direito? Como que você vê? Tem espaço para todo mundo? Tem espaço para chegar mais pessoas? Ela trabalha no escritório de alguém, depois ela abre o seu próprio escritório. Se você estivesse começando hoje, o que que você diria? Ó, eu ouço muitos colegas dizendo que tem muito advogado, e de fato tem. Uhum. Tem muito advogado hoje. Mas
espaço para todo mundo que trabalha direitinho, que vai, que se esforça no dia a dia ali e que vai ter a paciência de construir uma carreira, tem, Hum. tem. Mas também não vou dizer que vivemos hoje tempos na advocacia igual a 10, 15, 20 anos atrás. Não. Está mesmo. E isso volta até um pouquinho o que você estava falando. A gente volta um pouquinho no tempo da questão das faculdades. Hoje existem muitas faculdades de direito, até existia, há pouco tempo estava uma discussão aí para porque queriam colocar o curso, um curso técnico de direito em EAD. Era Uhum. um curso técnico, não era um curso de direito graduação, mas era um curso técnico jurídico, alguma coisa assim. Aí a OAB disse, falou, não, não pode. Uhum. Já temos faculdades, cursos, muitas faculdades de direito, e que, com todo respeito, muitas delas não estão conseguindo formar adequadamente profissionais, estão outras, muito cursos em AD à distância, que talvez para um curso como direito você fala, ah, mas funciona bem. Mas, assim, a meu ver, não é a mesma coisa, se Uhum. perde muito. E então, assim, espaço tem. Espaço tem. Não desanimem, colegas que estão chegando agora. Não desanimem, espaço tem. Construa sua carreira com paciência e de maneira organizada, que espaço tem. Mas também não vou sendo até repetitiva, também não vou dizer para você que é a mesma coisa. Os tempos são outros e não estão fáceis. Isso Ok. também não vou mentir a vocês. Não estão fáceis. Existem muitos profissionais, e até brincam, né? Eu ouço aí as brincadeiras que advogado, dentista e engenheiro é o que mais tem em cada esquina por aí. Talvez, pode Uhum. ser. O que vai fazer a diferença é a diferença que cada profissional vai fazer dentro da sua carreira, dentro da sua forma de trabalhar. Que show! Parabéns. Já aproveitando o segundo e último merchan de hoje. Boa. Você que é comerciante, você quer divulgar mais o seu trabalho nas redes sociais e não sabe como? Eu, Sik Souza, vou até o seu comércio, gravo 4 vídeos onde você pode vender, falar sobre o seu produto. Eu vou gravar lá, vou entregar para você ele pronto, para você divulgar nas suas redes sociais. Também vou divulgar nas minhas redes sociais, nos meus stories. Aqui também no podcast Trave a Sua Voz, você também terá o seu anúncio aqui. Então você que se interessou, pô, Sik, 4 vídeos, anúncio nas suas redes sociais, anúncio no podcast, como que eu faço? Me chama aqui que eu vou estar falando com você. E o preço, ó, pequenininho, pequenininho, pequenininho. 4 Maravilha. vídeos, tudo isso sabe quanto? Por enquanto, promoção, R$ 300. Meu Deus do céu, Quem tenho certeza que você vai dera vender nós muito mais. pudéssemos fazer, nós advogados. Não é verdade? Então você que tá aí, como eu falo, vem comigo, chama aqui, tá bom? Doutora, vamos lá. Nós estamos Vamos. já indo para quase 1 hora já. Olha que legal, o tempo voa. O tempo voa. Tá, as últimas palavras, que se você, qual o recado que você deixa para quem está nos assistindo, para o seu público, o que você gostaria de estar falando com o pessoal agora? Bom, primeiro, quero agradecer novamente a oportunidade. Eu nunca participo. Não, esse é o segundo podcast que eu participo na Ah, vida. bem. Mas o primeiro eu não era a entrevistada, eu só estava junto ali fazendo alguns comentários no meio. Uhum. Então, assim, muito obrigada pelo carinho de sempre, muito obrigada pela parceria, pelo convite. E quero aproveitar a oportunidade em agradecer à minha diretoria atual da UAB, Dr. Rafael Sotelo, que é o vice-presidente, a doutora Joyce Cesário, que é a secretária-geral, a doutora Silvânia Vieira, que é a secretária adjunta, e o Rodrigo Fonseca, doutor Rodrigo Fonseca, que é o tesoureiro, por terem aceitado, já agradeci a eles inúmeras vezes, por terem aceitado esse desafio de estar comigo nesse projeto, que é estarmos à frente da OAB da nossa subseção, representando os nossos colegas advogados daqui, buscando e pensando em soluções, em inovações e nos colocando à frente do que for necessário para melhorar a advocacia e também para levar o que de melhor nós pudermos levar de conhecimento para a nossa sociedade, especialmente aqui no nosso município de Itapevi. Então, quero agradecer muito a eles por terem aceitado esse desafio junto comigo. Eu quero agradecer as meninas, as colaboradoras da UAB Itapevi, que são
um braço, eu não digo que é o braço direito, é o braço direito, braço esquerdo, a perna esquerda, que nos dão um apoio incondicional em tudo que a gente precisa fazer ali na casa. E eu tenho um carinho pessoal enorme por elas, não só de agora, mas de outros tempos. E eu não vou nominar outras pessoas aqui, mas como dizem aí os jovens, quem é sabe. Ah, Quem é sabe que eu tenho só gratidão a algumas pessoas. Quero também deixar aqui um carinho pro meu marido, né, que me apoia em tudo, todas as minhas loucuras. Para quem não sabe, eu até tenho uma tatuagem de uma patinha aqui na orelha. hum. Eu tenho um carinho muito grande pela causa animal, né? Eu sempre gostei de animais a minha vida toda. Eu brinco que eu só não fui veterinária, igual a gente começou a falar lá no começo, eu nem coloquei isso em pauta, porque realmente só me passou pela cabeça, mas eu nem cogitei, porque de fato eu não consigo ver sangue. Como que eu vou ser médica veterinária sem poder ver sangue? Não basta só gostar dos bichos, né? Então eu sempre tive uma afinidade muito grande com os animais de maneira geral e com os pets e tudo. Eu tenho aí alguns, Uhum. para você ter ideia. Então, assim, eu gosto muito e apoio muito essa causa. Quero deixar aqui um recado para todas as protetoras independentes, que são pessoas guerreiras, mulheres incríveis que tiram de si para olhar para esses seres que não conseguem nem pedir ajuda, não tem voz. Então é muito mais difícil dizer que você está com fome e pedir ajuda quando você não tem voz nenhuma para isso e quando você é invisível. Então, assim, quero agradecer muito as pessoas que têm esse olhar. E assim, o que eu posso deixar de recado agora para os meus colegas advogados, nós estamos finalizando um primeiro semestre. Nós estamos buscando trazer e trabalhando com afinco em sermos criativos, em trazer inovações, em sermos cuidadosos, em tratar com carinho, com cautela, com respeito e com postura todos os assuntos relacionados à advocacia, especialmente a itapeviense. E eu quero deixar claro que podem contar conosco, não só a mim como presidente, mas toda a diretoria. Eu tenho o meu telefone aberto 24 horas, eu respondo todo mundo, às vezes não na hora, porque, né, às vezes Uhum. não dá, mas eu dou o retorno. E assim, e eu quero que a advocacia sinta de fato isso, que estamos juntos, estamos aqui para somar a vocês, vocês somarem a nós e juntos a gente construir algo. Eu sempre acreditei que a advocacia precisa ser unida. E para ser unida, a gente precisa cada vez mais ficarmos juntos, nos conhecer, nos respeitar. Você sabe, se que dessa parte de marketing que você fala muito, que eu falei aqui essa questão para você do que a gente tem um código de ética rígido e tudo, é porque a nossa profissão ela não pode ser mercantilizada, como eu havia falado para você. E Uhum. por conta disso, nós não somos concorrentes. Nós, advogados, a gente não pode se ver como concorrente, como às vezes os comerciantes, os empresários em alguns setores que concorrem entre si e aí então barganham valores e formas de contato para chegar no cliente, Uhum. etc. Né? Nós não podemos fazer isso por isso. Nós não somos concorrentes. Se nós não somos concorrentes nem na nossa profissão, quiçá num trabalho voluntário. Porque o que nós fazemos na diretoria da UAB, o que os colegas advogados fazem nas comissões da UAB, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente não recebe um centavo. É um trabalho voluntário, 100% voluntário. A gente escolhe estar ali para se doar para a nossa categoria, para colocar um pouco de nós ali em prol de algo maior do que nós mesmos. É esse o objetivo. E eu sempre falo que as relações para mim são mais importantes do que qualquer coisa, porque algumas coisas são passageiros como essa. Uhum. Mas isso aqui, ó, fica. Vou te encontrar na padaria para tomar um café, Sim. entendeu? Daqui um tempo. E aí é isso que é o mais importante para mim. E para os meus colegas advogados, eu quero que eles saibam e que sintam isso. Então, assim, eu sou aberta a críticas, a sugestões, a ideias, porque a gente não sabe tudo. Eu vou dar o meu melhor, mas às vezes o meu melhor é o que eu posso fazer. Mas se você vem com uma ideia interessante, poxa, eu não tinha pensado nisso. Então venham falar com a gente, tragam suas ideias, tragam as suas sugestões, vamos juntos fazer a advocacia itapeviense algo para se espelhar.
E assim, para todos os meus amigos, minha família, amo vocês. Show! Ela falou, vamos juntos fazer de Itapevi, a advocacia de Itapevi, algo se espelhar. Lembra um bordão aí, vamos fazer dessa cidade a melhor cidade para se viver. Né? Pessoal, foi um prazer ter vocês até aqui com Foi a um gente. prazer. Obrigado, Eu que Jana, obrigado, agradeço, foi tá? super Um divertido. abraço para você, sua família, seu maridão, que tá sempre aí com a gente. Você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Comenta aqui, curte, nem que você coloca qualquer um emoji. Isso ajuda a entregar para mais pessoas e a gente crescer cada vez mais. Esse podcast é onde que eu estou trazendo pessoas para que você possa ver que você tem que destravar, falar, porque quem se comunica vai mais longe, consegue persuadir, vencer, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço e como eu sempre digo, vem comigo.